Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Estamos abordando as prescrições bíblicas para nossos problemas cotidianos. Hoje veremos o que a Bíblia nos diz sobre a ansiedade. Ouça agora o texto de Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 34. Ele será o enfoque do nosso estudo de hoje. Diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O programa de hoje é dirigido àquelas pessoas que sofrem de ansiedade. Neste maravilhoso texto bíblico ouvimos as palavras do próprio Jesus, uma prescrição maravilhosa contra a ansiedade. Nessa passagem Jesus falou 3 vezes, não se preocupem, não se preocupem. Conheço um psicólogo que teve sua licença ameaçada porque costumava anunciar que conseguia eliminar a ansiedade. Achavam que ele era um charlatão. Vocês sabem por quê? Porque as pessoas acham que é impossível viver sem ansiedade. Mas Jesus disse, não se preocupem. Ele não disse, convivam com a ansiedade ou algo parecido. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que não havia lugar para ansiedade na vida daqueles que o seguiam. Ele falou 6 vezes em preocupação e disse 3 vezes, não se preocupem. Depois ele perguntou, por que vocês se preocupam com o que vestir? Adianta se preocupar? Como pode passar pela nossa cabeça que a preocupação e a ansiedade podem resolver os nossos problemas? Neste texto, Jesus também usa a palavra portanto 4 vezes. Sempre que esta palavra aparece, introduz uma conclusão. Quando Jesus diz pela última vez, portanto não se preocupem, ele acrescentou um motivo para não nos preocuparmos. A primeira coisa que Jesus menciona nesse texto são os valores que produzem ansiedade. Sempre que lemos um texto de Jesus, acabamos nos deparando com seu sistema de valores. E à medida que descobrimos e identificamos os valores de Jesus Cristo, surge um desafio para nós: confessar Jesus Cristo. Muita gente acha que confessar significa dizer que sente muito pelo que fez. Mas
E quando você confessa Jesus Cristo, o que quer dizer? Você não tem por que sentir muito. Muito bem, confessar significa falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa que? Em relação aos valores de Jesus, somos estimulados a dizer a mesma coisa que Jesus diz a respeito dos seus valores. Quer dizer, o que for importante para ele será para nós também muito importante. Nossos valores devem estar alinhados com os valores de Jesus. Esse texto das Escrituras é muito importante no que se refere aos valores de Cristo. Primeiro, Jesus fala sobre alguns valores que causam uma ansiedade. No primeiro parágrafo, Jesus falou sobre os tesouros. Existem tesouros no céu e tesouros na terra, ou tesouros do céu e tesouros da terra. Quando confrontamos a ansiedade, surge a pergunta: onde estão os teus tesouros? Jesus ensina que os tesouros na terra são vulneráveis, frágeis, e podem ser consumidos pela traça e pela ferrugem, e roubados por ladrões. Mas os tesouros no céu não podem ser consumidos pela traça, nem pela ferrugem, nem roubados pelos ladrões. Por isso, se os seus tesouros são terrenos e você conhece a vulnerabilidade deles, pode acabar ficando ansioso e muito preocupado. Quando Jesus fala em ferrugem, não é aquela ferrugem que estamos acostumados a ver, que se deposita sobre o metal. A palavra que foi traduzida por ferrugem significa aquilo que corrói. Foi isso que Jesus quis realmente dizer. A maioria dos ouvintes de Jesus era de agricultores, eram pessoas que plantavam, colhiam e armazenavam para sustentar suas famílias. Este alimento não poderia ser estragado por roedores, insetos e nem animais. Jesus também mencionou outro tesouro na nossa vida, o vestuário, que pode ser corroído pela traça. Jesus quis dizer que nossos tesouros terrenos são frágeis e vulneráveis. Esses tesouros são uma das causas da nossa ansiedade e preocupação. E qual é o remédio para essa ansiedade? Os tesouros celestiais, que não são consumidos pela traça e nem pela ferrugem. Nada pode tirar nosso tesouro celestial de nós. Aquela multidão para quem Jesus estava falando havia sido conquistada pelos romanos. Se um batalhão de soldados romanos parasse em uma daquelas vilas, não bateriam a porta pedindo para serem convidados para o jantar. Eles iriam fuçar no celeiro deles e pegar o que quisessem. Eles não iam pedir nada. Por isso eles viviam inseguros e com muito medo de que seus bens fossem tomados. É interessante observar como Jesus usou a palavra tesouro. Quando o jovem rico perguntou a Jesus o que deveria fazer para ser salvo, Jesus disse que ele deveria cumprir os 10 mandamentos e ele respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. No Evangelho de Marcos, lemos que nesse momento Jesus olhou para ele com amor e disse: falta-lhe uma coisa, vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Marcos ainda diz que diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus deu uma oportunidade para aquele jovem de trocar os tesouros terrenos pelos eternos, mas parece que aquele jovem não quis fazer isso. Jesus também disse aos seus discípulos: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Quando Jesus falou sobre mordomia, ele disse: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebem nas moradas eternas. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Jesus estava falando sobre 2 tipos de tesouros: os tesouros terrenos, frágeis e inseguros, e os tesouros eternos, que são eternos. Qual é o seu tesouro, hein? Se você anda ansioso e preocupado, pare um pouco e pense qual é a fonte dessa ansiedade. Será que você tem medo de perder os seus bens? Ou você teme que de alguma forma eles sejam consumidos? Será que esta é a razão da sua preocupação e da sua ansiedade? Bom, depois de falar sobre nosso tesouro, Jesus falou sobre os nossos conceitos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Que metáfora linda, hein?
Naquele tempo as casas eram iluminadas por lamparinas ou candeeiros. E Jesus perguntou: o que tem iluminado o corpo de vocês? De acordo com Jesus, o que ilumina a nossa vida são os nossos olhos. Mas Jesus não estava se referindo aos olhos em si, mas sim à maneira como enxergamos a vida. Dependendo da maneira como você enxergar a vida, todo o seu corpo será saudável ou será cheio de trevas. Você já prestou atenção em como as pessoas ansiosas pensam? Parece que querem controlar tudo que está desabando em suas vidas. Quando descobrem que, por exemplo, não conseguem mais controlar os filhos, aí tornam-se ansiosas e altamente preocupadas. É a maneira de encarar os problemas que está errada e causa tanta preocupação e ansiedade. Como você enxerga a vida? Qual é a sua perspectiva de vida? Isso pode determinar se o seu corpo será cheio de luz ou de trevas, que resultam em depressão, ansiedade e preocupação. Você vai deixar que tudo isso entre na sua vida? Cuidado, porque as pessoas acabam desistindo e vendo que não conseguem controlar mais nada. O problema se torna mais forte do que elas. O que Jesus fala no final desse sermão, na minha opinião, é a mensagem básica do texto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou isso no final do Sermão da Montanha, por ocasião daquele retiro dirigido aos seus discípulos e não para toda a multidão. Foi nesta ocasião também que Jesus chamou seus discípulos para serem parte da solução e da resposta dele para o mundo, e não parte do problema. Foi nesta ocasião que Jesus lhes ensinou que eles poderiam ser sal da terra e luz do mundo. Aqui temos um ensinamento muito profundo para a nossa vida. Um ensinamento realmente que toca o nosso coração e nos faz pensar da grande felicidade que podemos ter na nossa vida aqui na Terra. Você sabe que é muito importante a gente pensar nessa parte do Sermão da Montanha. Quando Jesus dá esse ensino estratégico, um ensino estratégico para uma vida vitoriosa. E devemos lembrar sempre que Jesus foi muito claro, dizendo que se confiarmos nele, se vivermos de acordo com o padrão da sua palavra, não vamos precisar viver ansiosos. No mundo de hoje, tem muitas pessoas literalmente morrendo por causa da ansiedade. E o ensinamento de Jesus aqui é muito claro. Vamos confiar nele? Ficamos por aqui com o programa de hoje. Obrigado por ter estado conosco. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.